nós vamos para nossa última palestra de hoje, né? Toda preparada já para poder arrasar aqui com a gente, né? Vamos noite, receber nossa querida Thalita, metabolicamente. Ai, Thalita, você vai arrasar agora, destruindo as bases da nutrição, né? Destruindo aí tudo que a gente conhece sobre caloria, você vai agora falar. Demolindo, vamos demolir tudo. É isso aí, tá? Boa sorte e deixa eu compartilhar a tua apresentação. Bom, boa noite, pessoal. Como o Henrique falou, a gente vai tentar desfazer um nó de mais de 100 anos. Como eu costumo dizer, não é uma fala para trazer respostas e fazer afirmações assim, conclusivas, é para a gente abrir o debate, né? E pensar um pouco no que são as calorias, da onde veio o conceito de calorias, para a gente entender algumas confusões, né, algumas inconsistências que a gente vê com a teoria e com a nossa realidade. Então, primeiro me apresentando, eu sou a Thalita Sandoval, a pessoa por trás dos canais Metabolicamente, né? No comecinho as pessoas não sabiam nem meu nome, que eu estava só como Metabolicamente. Eu sou formada em Física pela Universidade de São Paulo, e eu dei aula para aluno de faculdade, dei aula na engenharia civil lá na Poli, no laboratório, dei aula para aluno que se preparava para IME, ITA, concurso público, né, principalmente quando eu morei em Brasília, mas também dei aula para aluno de 6º ano, inclusive desse assunto de energia. Então, vocês fiquem tranquilos que a simplificação aqui foi feita, né, com o maior carinho, para que todo mundo entenda e faça parte desse raciocínio aí e consiga construir o raciocínio em cima dessas calorias. Aqui nos Estados Unidos, eu obtive as certificações de Specialist Nutritionist e Fitness Trainer pela International Sports Science Association, e hoje em dia eu trabalho como mentora de alimentação e atividade física, otimizada para emagrecimento e também para performance em estudos, né, com base nesse background todo da física que eu tive, preparando os concurseiros, vestibulandos. Eu vejo hoje que esse background me preparou para o que eu estou vivendo hoje, né? Hoje eu só posso falar dessas inconsistências no conceito de calorias por causa dessa influência que eu tenho da física, essa noção de quando eu estava estudando, quando eu comecei a estudar as coisas sobre emagrecimento, sobre performance mental e etc., e falava-se tanto das calorias, eu falei, eles estão falando mesmo da caloria da física? Tá, tem alguma coisa estranha aqui, e o resultado desse pensamento, de maneira simplificada, eu vou apresentar nessa apresentação para vocês. Esse PDF o Henrique vai deixar lá no espaço do Hotmart, e se você clicar nesses ícones das redes sociais, você encontra os meus canais, né? Então, eu vou passar aqui algumas situações e vocês me contam se vocês já se identificaram em alguma delas. Então, aí nos comentários vocês podem falar, aconteceu comigo também, olha aí, me fala. Então, você já tentou, né, o pessoal fala assim, você precisa perder peso, então corta a gordura da sua alimentação. Alguma vez você já recebeu a orientação de fritar o frango num fiozinho de água para não usar nenhum tipo de gordura, né? Ou aumentar os carboidratos, porque carboidrato tem menos calorias por grama do que uma carne vermelha, uma picanha e etc., né? Ou você já recebeu uma orientação sobre gastar bastante tempo na academia, fazendo exercícios extensos, longos, de muitas horas, né? E você fez isso tudo certinho, mas deu tudo errado, que você ficou até com vergonha de voltar na academia e falar assim, gente, eu já tô finalizando a minha, como que chama? Assinatura lá na academia e não aconteceu nada, não baixou 1 grama, você fica até com vergonha, além da frustração, e acaba desistindo, né? Ou, por exemplo, você tem um resultado, você fala, não, vou segurar, foco, força e fé, vou passar fome, vou aguentar a onda, aí você se olha no espelho, você realmente, né, obteve resultado no sentido de emagrecimento, emagreceu, só que você perdeu o cabelo, libido foi lá para o pé, perdeu disposição, ficou nervosíssima, né?
Quantas pessoas eu ouvi falar assim, eu prefiro ser gorda do que ser infeliz, que acabou com o humor, a dieta, né? Tudo isso, toda essa ideia está baseada num resumo que é o comer menos e exercitar-se mais. E aí a gente fica pensando, será que a gente fracassa porque a gente não tem capacidade, a gente não consegue colocar essas orientações em prática, né? Essas orientações que vêm de profissionais de saúde, vêm do nutricionista, vêm do médico, não é, né, de uma pessoa que inventou, assim, que saiu do nada. Será que eu não consigo do jeito que a fulana conseguiu? Aquela fulana que eu não sei que ela perdeu o cabelo, que ela não tem mais libido, né, que ela tem um humor péssimo, ela consegue, e por que eu não consigo, né? Será que eu sou a irresponsável com as alimentações, com a alimentação? Será que eu sou preguiçosa? E aí, aonde eu quero chegar com tudo isso é assim, mas será que não é isso? Será que a gente tenta, mas a gente está tentando a coisa errada? Será que a gente não está fazendo certo, a orientação errada e levando culpa pelo fracasso? Então vamos pensar em quais são as ideias por trás dessas orientações. Em que essas orientações se baseiam? Para a gente se sentir mais seguro de que se são orientações corretas que a gente deve seguir, e a gente deve segurar a onda, ter força, foco e fé, e não largar de jeito nenhum, mesmo que a gente perca cabelo, perca família, perca libido. O que tem por trás disso daí? Por trás disso daí tem um paradigma que é a teoria do balanço calórico. O que é um paradigma? Paradigma é assim, tem as realizações científicas, os cientistas fazem estudos, fazem testes, fazem ensaios, e aí eles estão tentando responder algum problema, algum questionamento, alguma hipótese. E aí desenvolve-se um modelo que, para aquele momento, é o melhor modelo, com a tecnologia que você tem, com o conhecimento atual, é o melhor modelo que você tem para responder para dar uma solução para aqueles problemas suscitados, certo? A gente tem hoje em dia já a teoria da insulina, a gente fala muito desses efeitos hormonais dos alimentos, agora o pessoal está começando a mexer mais nas espécies reativas de oxigênio, que tem muita relação com a função mitocondrial, como é afetada pelos diferentes tipos de gordura, mas até nessas discussões sobre teoria de insulina e teoria das espécies reativas de oxigênio e outras teorias, a conversa vai indo, e quando você vê, volta para a situação, acaba se tendo até uma desconfiança de que não pode estar no caminho certo, porque elas contradizem um pouco, seria uma violação da teoria da primeira lei da termodinâmica, né, a teoria da conservação de energia, que a gente já vai chegar lá, né? Então até as coisas novas, elas acabam se confundindo e voltando, não, mas espera aí, e a primeira lei da termodinâmica e tal. Isso parece uma bobagem, parece que a gente está discutindo o sexo dos anjos, mas esse conceito é tão forte e que ele permeia coisas muito sérias, algumas menos sérias, outras mais sérias, né? Por exemplo, por causa dessa teoria, por causa desse entendimento, a gente tem, por exemplo, a obrigação de todos os alimentos apresentarem na tabela nutricional o valor energético, né? Você vai ver aí o valor em caloria e o calor em joules, que a gente já vai entender o que é isso. É tão verdade que tudo gira em torno das calorias, e cada vez mais, né, cada ano que passa, mais as pessoas ficam ficcionadas. O problema é a caloria, as pessoas não estão prestando atenção no quanto de caloria consomem. Que aqui no governo americano, eles fizeram uma alteração na tabela nutricional para explicitar mais ainda a caloria. Eu acho que vocês não estão enxergando a caloria. Eu vou colocar bem grandão lá na etiqueta da tabela nutricional para ver se vocês prestam atenção, né? Olha como esse paradigma influencia uma cascata de decisões, porque ele é a base. Então, se a gente vai a partir daqui, o problema são as calorias, começam diretrizes nutricionais locais, diretrizes mundiais, diretrizes médicas e até questões econômicas, governamentais, né, como a FEM
mesmo mostrou, e outras coisas mais sérias, como, por exemplo, alimentação interal, né, que é aquela alimentação que as pessoas recebem no hospital, elas têm que bater ali o número de calorias, nem que para isso você tem que colocar óleos vegetais refinados, que a Fê estava falando aqui, que é um veneno, né? Muitas dessas alimentações têm isso, tem maltodextrina, por exemplo, porque tem que ter a energia, tem que vir do carboidrato, né? Carboidrato é só energia nessa concepção. Até as fórmulas infantis também, fórmulas infantis têm maltodextrina, tem óleos vegetais, então olha a gravidade desse assunto. E aí, eu quero propor um teste para vocês prestam bem atenção. É um teste de atenção. Então, prestem atenção, vocês têm que contar. Tem 2 times, um de camiseta preta e um de camiseta branca. 2 times de basquete. Eles vão trocar bolas, e você tem que contar somente as trocas entre as bolas de basquete do time branco. Se vocês já sabem o que eu vou mostrar aqui, segredo, não contem nos comentários, tá? Então, prestem muita atenção, é um teste de atenção, tem que contar quantas vezes o time de uniforme branco troca a bola de basquete, tá bom? Combinado? Todo mundo atento? Aí vocês falam no comentário, vocês vão contar e vão pôr a resposta, beleza? Vou dar o play aqui. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? E aí, pessoal, acertaram? Então é isso que eu quero dizer, que só se vocês não pescaram aí o que aconteceu. As pessoas ficam tão focadas em contar em quantas passes o time branco está fazendo, que elas não vê um urso que passa, não é só um urso que passa, é uma pessoa vestida de urso que passa ainda dançando Michael Jackson, e as pessoas não veem. Então, a gente está tão focado na coisa do balanço calórico que tem todo um universo de coisa acontecendo em volta que a gente não se dá conta. E é para isso que eu quero chamar a atenção aqui. Então, vamos lá. Agora vamos rasgar o pau aqui na parte de física, mas eu prometo que vai doer, mas vai fazer sentido e que vai passar logo, tá bom? É só uma picadinha. Então, qual que é a ideia do balanço calórico? Vocês já conhecem. Eu consumo energia, consumo através dos alimentos. Se eu ingerir mais do que gastar de energia com a minha atividade física, com o meu funcionamento do meu corpo, eu tenho déficit calórico, eu perco o peso, certo? Se eu equilibrar isso, mesmo de ingerida com o mesmo de gasta, eu mantenho o meu peso. Se eu ingerir demais e gastar de menos, eu ganho peso, ok? Beleza, funciona muito bem essa ideia, é uma ideia simples que todo mundo entende, e aí daí que vem a ideia de comer menos e se exercitar mais, para você ficar ali no déficit calórico e perder peso. Para todo, como diz o Mencken, né, Henrique, que mais fala essa frase, eu ouço falando é o Henrique, para todo problema complexo existe sempre uma solução simples, elegante e completamente errada. E aí é o que a gente vai ver aqui, se é completamente errado ou não, a gente vai discutir, certo? Bom, o fato é que não está dando certo. Se a gente olhar os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, no Brasil, 60% dos adultos apresentam excesso de peso. Isso dá nada mais, nada menos. Quando a gente fala 60%, a gente relativiza, assim, mas a cada 100 pessoas, 60 têm excesso de peso. Isso representa 96 milhões de pessoas, certo? E o público feminino, como diz o João Franco, né? A mulherada é comilona demais, ele disse na live da Fê, representa 62%, né, das pessoas com excesso de peso. E esses dados vão ficar aí no PDF, depois vocês olham com mais calminha, tá? Então,
O paradigma é teoria do balanço calórico. Então, o balanço a gente já entendeu. Agora, vamos entender esse calórico aí. O que é o calórico? O calórico vem de caloria. Caloria é uma medida de energia. A gente estuda energia, caloria, na física. O que é a energia? A energia não é algo palpável, né? É algo da física, mas não é físico. Foi muito difícil na história da ciência, né, nos anos ali de 1700 até começo de 1900, chegar numa palavra boa para o que eles estavam observando ali, que é a capacidade de produzir um trabalho ou de realizar uma ação, né? O que é esse trabalho? Trabalho mecânico, trabalho químico, trabalho térmico? É a capacidade de se movimentar, de variar a temperatura, de explodir, produzir uma reação química, sintetizar algo, degradar algum componente químico, certo? Uma corrente elétrica, né, que transporta energia. Então, essa capacidade de produzir alguma transformação ou em alguma outra coisa ou em si mesmo é a energia. É tão difícil definir energia que a gente não consegue medir a energia diretamente, quanto de energia tem numa coisa X. A gente vê ela, mede quando ela está se transformando de uma coisa para outra. E a transformação de energia é uma coisa que a gente conhece há muito tempo, né? Desde lá 1768, com o Watt, ele desenvolve a bomba de água, que ela é uma máquina térmica que pega a energia térmica, né, da queima de combustível, na queima de lenha, para produzir vapor, e esse vapor vai mover um êmbolo, e esse êmbolo vai mover a bomba de água. E essas e outras máquinas térmicas, como o trem, a Maria-Fumaça, né, máquinas de indústria têxtil, usam muito essa transformação de energia. Também o Alessandro Volta, ele vê pela diferença de condutividade de materiais metálicos, ele consegue fazer, através da energia química, a produção de energia elétrica. A gente também já sabe, desde Ørsted, ele morreu em 1851, a energia elétrica passando por uma bobina, produzindo um campo magnético. Então, algo que não era um ímã, que era só um ferro, um prego, consegue se transformar num ímã. Isso é o eletroímã. A gente vê em indústria, ferro velho, guindaste em Porto, usa muito eletroímã, e nada mais é do que passar uma corrente elétrica e produzir um campo magnético, que é uma forma de energia. As usinas usam muito a transformação da indução magnética, né, que é o campo magnético passando por uma bobina de fio metálico, criando uma corrente elétrica. É assim que a gente tem a energia chegando na nossa casa através de indução magnética se transformando em energia elétrica. E essa tem no chuveiro, né? Todo mundo conhece a resistência elétrica, que é a energia elétrica se transformando em energia térmica. Certo? Bom, muito bem. Tudo isso estava motivado pelo quê? Olhem as datas, ficou pequeno, né? De 1768 até 1840, tudo isso estava sendo motivado pela Revolução Industrial. Eles queriam transformar esse trabalho de humanos, esse trabalho de animais, em máquinas, né? Para massificar as produções da indústria. Com essa movimentação toda, foi elaborada a primeira lei da termodinâmica, que não tem um dono, não tem um pai, ela é resultado dessas diversas observações da natureza. E, embora ela tenha esse nome de termodinâmica, ela está relacionada não só, né, a parte termodinâmica, ele remete muito à questão da energia térmica, né, de calor e etc. Mas ele está relacionado a todo tipo de energia e suas transformações, né? E essa primeira lei da termodinâmica é o princípio da conservação de energia, que quer dizer o quê? Que a energia ela não se perde, não se cria, sempre se transforma. Então, quando a gente tem ali a energia térmica se passando para a mecânica, ela vai transformar
em mecânica haverão perdas, mas ela vai ser transformada de um tipo para o outro sem perder a quantidade. Isso aconteceria com todas essas formas de transformação de energia que a gente observou aqui, certo? Não importa se isso é calor, não importa se isso é mecânico. Então, o Joule, como estava esse desenvolvimento dessa ciência foi meio feito paralelo, tinha cientistas pesquisando os efeitos térmicos e cientistas pesquisando os movimentos, ficou desconectado aí, né? Ficou a definição de caloria, eles conseguiam medir pela variação de temperatura, eles atribuíram uma certa quantidade de caloria, e o pessoal que estava desenvolvendo a parte de movimento chegou num valor para movimento. E aí o Joule, com essa maquininha que é um pêndulo caindo, que está ligado a umas pás dentro de um recipiente de líquido, à medida que esse objeto cai, a temperatura do líquido, pelo atrito, né, da pá com esse líquido, a temperatura sobe. Então, ele fez essa relação da energia mecânica, que é a energia potencial gravitacional, o MGH, com a energia relacionada à variação de temperatura desse líquido. Então, a variação de temperatura, a gente consegue fazer o cálculo e atribuir que a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Isso foi um valor arbitrário. E aí o Joule vai lá, faz essa equivalência para a mecânica e descobre o valor de 4,18. É por isso, como prometido, eu voltei para aquela imagem que eu ia te falar, que você vai ter o valor ou em calorias ou em joules, tá? Quilocaloria significa 1000 calorias. E na nutrição, ou você vai enxergar o cal, a letra K, depois CAL, que significa 1000 calorias, ou você vai ver o cal com C maiúsculo, que vai significar a mesma coisa. Não vai ter o K, mas o C maiúsculo vai indicar que você está falando em termos de... Você tem que fazer vezes 1000. Então, no lugar de 70 calorias, seriam 70.000 calorias, tá bom? E aí, com tudo isso que foi estudado, a gente viu que tinha 4 tipos gerais de energia e que uma vai se transformando na outra. A energia de interação, de radiação, energia de movimento, né? Uma pode se transformar em uma, que outra pode se transformar em outra livremente. Não existe nenhuma regra que impeça uma transformação de energia de uma na outra, a não ser energia térmica, né? Que é uma energia que é difícil de você aproveitar. É uma energia que a gente chama de dissipação, né? De desorganização. Né? Isso é outro assunto, vamos deixar para lá, que é melhor para não confundir. Né? Então, a energia de interação é o que a gente chama de potencial. Por exemplo, potencial gravitacional é aquele objeto caindo, é a relação daquele objeto com a Terra, que tem gravidade e puxa, você consegue calcular essa energia. Potencial químico entre 2 átomos. Entre 2 átomos você encontra uma relação de energia ali. Quando você quebra uma ligação química, por exemplo, você libera energia. Energia do movimento, né? Que a gente sabe, um caminhão que choca contra o muro tem muita mais liberação de energia do que uma motinho que chocar sobre o muro. A gente tem uma relação empírica com isso, né? Energia de radiação, a maneira com que o Sol manda energia para a gente na Terra, né? Graças a esse tipo de energia, uma energia que não precisa de massa entre o planeta Terra. Isso é uma coisa que tem muita gente que não sabe. Eu encontrei muitas pessoas na minha vida que não sabiam disso. Que entre o planeta Terra e o Sol, a ausência de matéria, é o vácuo, né? E a energia do Sol vem através de luz. A luz carrega essa energia, ela possui essa energia, um campo eletromagnético da luz. A energia entra na Terra, as folhinhas das plantas, elas usam essa energia para sintetizar glicose, por exemplo, e a gente come, a fotossíntese, né? Então, a energia que a gente está tirando dos alimentos, no fim, ela vem lá do Sol, foi uma sequência de transformações, né? E a intrínseca, que é do átomo em si. Então, a gente ouve falar da fusão nuclear, da fissão nuclear, que é a energia contida na matéria em si, que foi o Albert Einstein que depois escreveu a formulinha, a gente vai chegar lá mais para frente.
Ah, Thalita, mas e a energia hidrelétrica, termoelétrica, eólica? Isso daí são exemplos de geração de energia. São processos que pegam uma energia abundante da natureza e aí transformam em energia elétrica, isso é abundante na natureza, então vamos conseguir produzir em massa, né? E aí transforma isso em energia elétrica, que é uma energia transportável através dos fios, né? Então eu pego a energia do sol e transformo numa energia elétrica, inclusive pelo efeito fotoelétrico, que também foi o Einstein que descreveu, né? E aí, quando essa energia elétrica chega em casa, a gente vai lá e transforma em outra coisa. Por exemplo, o liquidificador pega energia elétrica e transforma em movimento das lâminas. O ventilador, idem, pega energia elétrica e transforma em movimento das pás. Um aquecedor pega energia elétrica e transforma em energia térmica. Mas note, o exemplo do liquidificador e do ventilador, por exemplo, eles fazem o mesmo tipo de transformação de energia elétrica em mecânica, só que um não faz a função do outro, né? Guarda essa informação no coração para a gente pensar depois no ser humano. Então, embora eles façam em transformações de energia iguais, eles são equipamentos que têm funções diferentes. Eles não têm. Eu não consigo fazer um suco com um liquidificador ou com um ventilador, e não consigo me refrescar com um liquidificador, certo? E um outro exemplo aqui de energia química transformada em térmica. Então, eu podia usar um aquecedor elétrico para transformar em elétrica em térmica, mas eu posso usar, por exemplo, a lenha, né, a madeira seca numa lareira, e essa energia da combustão, né, que está presente, que faz liberar a energia presente entre as ligações químicas, produz essa energia térmica, certo? Um carro pega a energia química do combustível e transforma em movimento. Ah, mas Thalita, o carro esquenta também. Esquenta porque as partes dele entram em atrito. O atrito faz essa produção de calor por causa da movimentação das moléculas, né? A agitação das moléculas. Temperatura, inclusive, é uma medida do grau de agitação das moléculas. Mas eu não quero um carro, eu não compro um carro como aquecedor. Ai, que tá muito frio, vou comprar um carro para me aquecer. Alguém faz isso? Não, né? Essa energia que a gente diz que perde, né? O termo comum, a gente no dia a dia fala que perde calor, mas não é que perde calor. A energia, parte dessa energia transforma-se em calor. Não gostaríamos, queríamos 100% em movimento, mas é impossível isso acontecer, certo? Bom, tudo isso acontecendo, todo esse vucu-vucu da Revolução Industrial acontecendo, altas máquinas, altas revoluções, altas tecnologias. Max Rubner, que era um alemão, não sei como fala isso em alemão, e o Wilbur Atwater, que era americano, tem uma ideia sensacional, que faz todo sentido, que é a seguinte: bom, do mesmo jeito que a gente pega uma energia química e transforma em calor, ou uma energia química e transforma em movimento, será que não é isso que o corpo humano faz também? Pega energia química dos alimentos e transforma em energia mecânica, né? Porque a gente se movimenta, se exercita. Inclusive, nós somos quentes, né? A gente dissipa calor. Então, será que não acontece a mesma coisa com o ser humano? Será que também não somos essa máquina térmica? Muito sensacional essa ideia, é louvável e faz todo sentido pelo contexto histórico que eles estavam vivendo. Só que, e como que foi o raciocínio que ele fez? Foi o seguinte: eu vou colocar os alimentos num calorímetro. O que é um calorímetro? É esse equipamentinho aí, que é basicamente uma garrafa térmica, um recipiente hermético, ou seja, você controla a quantidade de energia que tem ali, a energia que tiver lá dentro vai ficar lá dentro, e a energia que está lá fora vai ficar lá fora. Vou ver só o que está acontecendo dentro desse recipiente. Coloco ali uma amostra, que no caso ele estava analisando alimentos, boto fogo naquilo lá através de uma descarga elétrica. Quando aquilo pegar fogo, vai liberar calor, vai liberar energia térmica. Eu consigo medir essa energia térmica com termômetro, então eu consigo calcular a quantidade de calorias, certo?
Então, pela variação de temperatura que aconteceu ali dentro, eu consigo determinar quantas calorias tem ali naquele alimento. E aí, ele faz um calorímetro gigante, né, um calorímetro para os humanos. E aí os voluntários, né, pessoas voluntárias individualmente, elas vão nesse calorímetro tem tudo, né, para a pessoa ficar ali dentro. E aí ele vai calculando tudo, ele vai medir o metabolismo humano ali. Então, vai colocar esse humano para realizar atividade física, vai analisar a quantidade de calor produzido, vai quantificar o metabolismo através da atividade, do quanto que ele oxidou, né, de quanto ele transformou de oxigênio em gás carbônico, vai analisar as fezes, vai analisar a urina, e aí ele chegou, fazendo essas análises, nos valores de Atwater. Quem adivinha o que são os valores de Atwater? É o 494 da nutrição. Sabe aquele, quantidade de calorias por grama, proteína tem 4 calorias por grama, carboidrato 4 calorias por grama, gordura 9 calorias por grama? Foi esse rapaz que fez, certo? Ele estava analisando, ele não assim, a proteína é um pedaço de carne, ou a gordura é, sei lá, a manteiga. Ele estava analisando o elemento químico, o macronutriente mesmo, certo? Então, não é a relação do alimento, é a quantidade de proteína que existe dentro, a fração de proteína que existe dentro de uma coisa rica em proteínas, como, por exemplo, uma carne. Aí, olha ali embaixo que eu marquei, você viu que eu marquei ali a caloria por grama, e eu tô chamando a atenção que isso relaciona a energia com a massa, certo? Então, são 9 calorias por grama. Então, ele está relacionando a quantidade de nutriente, de energia por grama de macronutriente, certo? Bom, com isso, então, essa foi a ideia. Eu sei a quantidade de energia que entra, eu sei a quantidade de energia que sai, então eu vou, se sobrar energia aí nesse processo, é porque eu vou ganhar peso com isso. Não interessa do que, vocês notam isso também? Que ganha peso, não interessa se é músculo, se é gordura, ganha peso, perde peso, e só está observando aqui a questão do peso, não está observando mais nenhum item de saúde, né? Nenhuma questão metabólica de saúde. Beleza? Tudo bem até aqui? Continuamos. Tá. Isso pegou tanto, né? E por tanto tempo, porque olha só, o Atwater, ele faleceu em 1904, né? Se eu bem me lembro, 1907. Tudo isso daqui aconteceu entre o final de 1800. Ele trabalhava para o Ministério de Agricultura americano. Ele começou fazendo análise de milho, né, a determinação dos componentes do milho, e ele, na carreira dele, ele destrinchou mais de 2.000 alimentos, né? Ele trabalhou muito para o governo americano. E até 1958 sai esse estudo do Max Wisniewski, né, na American Journal of Clinical Nutrition, que é a regra das 3.000 calorias. Eu não sei no Brasil se essa regra é tão famosa quanto aqui, mas aqui se fala em todo lugar dessa regra, dessa bendita regra das 3.000 calorias. E a ideia é assim, que você tem a cada 3.000 calorias, né? 3.000 calorias resulta numa perda. Se você economizar 3.500 calorias, vai resultar numa perca de 1 pound, que é meio quilo, mais ou menos, certo? Então, a semana tem 7 dias. Se você cortar 500 calorias por dia durante esses 7 dias, em uma semana você vai perder meio quilo. Então, ao longo de um ano, isso equivaleria a 26 quilos, certo? Isso é muito comum, estima-se que é citado em mais de 35.000 sites educacionais sobre nutrição, até o Surgeon General, que é uma referência de saúde militar aqui dos Estados Unidos, colocou nas guidelines. Isso é super conhecido aqui.
E aí tem um estudo interessante do Women's Health Initiative, que elas... Olha o que foi esse estudo. O título só está aí para vocês terem como referência, saber que o estudo é real e que eu não estou inventando. Mas eu vou descrever aqui na fala para vocês. Foi um estudo feito com 50 mil mulheres, fazendo dieta low fat, de baixa gordura, reduziram a ingestão calórica em cerca de 350 calorias por dia e esperavam perder mais de 15 quilos por ano. Porém, em 2006 saiu o resultado, que depois de mais de 7 anos, elas perderam 400 gramas de peso corporal. Esse estudo refutou completamente esse modelo, né, de que as calorias que entram e as calorias que saem não se ajustam nas noções, né, desse roteiro aí da teoria, da aplicação da teoria da termodinâmica no humano. Isso acontece em vários estudos. E aí saiu até esse estudo, né, criticando, pegando vários estudos anteriores, né, mostrando que a gente está errando na hora de ver o cálculo para determinar o quanto que é a energia ingerida ou a energia gasta. Então, o autor, ele critica a métrica. Ele não para pensar, não, será que meu modelo que está errado? Será que o que a gente está pensando que não está batendo? Não, ele fala, não, a culpa é do participante. O participante, como é self-reported, autodeclarado, a pessoa que declara quanto de energia que ela consumiu, quanto de exercício que ela fez, eles falam, as pessoas estão determinando errado, elas estão falando errado, elas não estão conseguindo registrar certinho o tanto de energia que elas consomem e o tanto de energia que elas gastam. Bom, talvez fosse hora da gente pensar que a ideia é boa, mas que ela não está funcionando. Então vamos tentar pensar em porquês, quais seriam as razões, né, que poderiam indicar para a gente o porquê que não está funcionando. Perdão. A ideia dele é que a gente vai ter uma energia que entra, uma energia que sai, a diferença vai ser revertida. A ideia dele é que o tanto de energia que entra e o tanto de energia que sai são independentes. Então, eu posso controlar a quantidade de energia que entra e a quantidade que sai eu posso controlar de uma maneira diferente, né? Então, é o coma menos e exercite-se mais. Só que, como a Fê falou, a gente tem no nosso corpo o hipotálamo, que é um gerenciador de crises, né? Ele tá ali atento a tudo, ele tá vendo se você tá comendo bem, se você tá cansado demais, se o ambiente tá hostil, se o ambiente tá oferecendo perigo. Então, se ele vê que você reduziu demais as calorias, ele também vai reduzir as calorias da energia que sai. Uma das grande parte da energia que a gente gasta é com a função natural do nosso corpo, o movimento do coração, o movimento dos intestinos, né, os movimentos internos, o pensamento. Então o corpo fala assim, opa, estado de emergência, vamos diminuir a nossa atividade, vamos trabalhar menos, porque não está vindo tanta comida assim, certo? Então isso é uma autorregulação. A gente não controla essa autorregulação, a gente pode controlar quanto de comida a gente vai comer, mas a gente não controla esse modo economia de energia do nosso corpo, certo? A mesma coisa se a gente aumenta demais a energia que sai, a gente vai e se mata na academia, o corpo fala, ei, galera, estamos aqui, ó, na atividade, tem muita atividade acontecendo, a gente precisa de substrato, a gente precisa de matéria-prima, a gente precisa de energia, fome para dar com pau aí, porque a gente precisa comer, porque para atender todo esse gasto de energia que tem aqui, a gente vai precisar de mais alimento, então vamos indicar a fome, certo? Essa coisa, essa autorregulação, né, você abaixar a quantidade de energia que entra e aí você também abaixa a energia que sai,
principalmente do nosso metabolismo basal, ficou muito evidenciado num estudo que é a adaptação metabólica persistente, mesmo depois de 6 anos do Biggest Loser, né, que é aquele programa que os competidores são submetidos a uma dieta de baixíssimas calorias, de 1.000 a 1.200 calorias, se exercitam loucamente, fazem exercício o dia inteiro, e eles, nesse estudo, eles analisaram 14 competidores, né, com essa abordagem do comer menos e se mover mais, e aí eles notaram que o que esse estudo mostrou foi que o metabolismo basal, após 6 anos, ainda continuava baixo, né? Houve essa adaptação metabólica no momento da competição e ela se estendeu por mais de 6 anos. Isso é uma coisa que já se conhecia, né? Essa adaptação, mas esperava-se que assim, você voltou a comer mais ou menos normal, o metabolismo também aumenta rapidinho, mas não, esse estudo mostrou que mesmo 6 anos depois, esse metabolismo ainda estava quebrado, né? Eles estavam queimando cerca de 800 calorias a menos por dia do que antes, né? E qual que seria a razão, né? A gente está comparando o que acontece com os alimentos quando entram no recipiente com o que acontece no nosso corpo, que é mais ou menos isso daqui, né? Esse é um mapa metabólico. Cada região desse mapa metabólico representa um caminho de um tipo de metabólito, por exemplo, carboidrato, aminoácido, gordura, né? Então, o que vai acontecer aí é muito complexo, depende de muitos fatores, né? Existem numerosos sistemas hormonais complexos, interativos, que vai informar para o nosso corpo se a gente deve ter ou não fome, se a gente precisa consumir alimento para deixar esse sistema em equilíbrio, né? A leptina, a grelina, a colecistoquinina, peptídeo YY, são exemplos de hormônio que vão reger essa saciedade e fome. A rota que o alimento, que o metabólito vai seguir nesse mapa do subway, do metrô, vai depender muito do que a gente come, quando a gente come, em que condições ambientais a gente come, que estímulo a gente está oferecendo para o nosso corpo, o que o corpo está entendendo o que está acontecendo, certo? Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? É ruim falar assim, eu não estou vendo vocês, eu estou olhando aqui para o lado do meu celular para ver se eu vejo alguma coisa de vocês. Bom, a outra coisa é a análise pela variação de massa, que talvez seja essa a razão, que a gente não está olhando a coisa pela variação de massa. Então, se tem uma coisa que é fato, é que se você comer 1 grama de alimento, você vai aumentar 1 grama você vai pesar 1 grama a mais, porque tem alimento de você, isso é fato. Se você pesa 100 quilos, se você comer 2 quilos de comida, se você for no banheiro e eliminar 1 quilo de comida, você vai estar pesando 101 quilos, certo? É a lei da conservação de massa de Lavoisier, né? Então, numa reação química, a quantidade de massa que entra tem que ser igual à quantidade de massa que sai, mesmo tendo acontecido alguma reação química, certo? Essas ideias, o Francisco Arencibia Albiti, ele começou a compilar e pegou estudos anteriores para fazer estudos que estavam baseados na teoria do balanço calórico. E aí ele colocou em simulações matemáticas de como esses estudos seriam se tivessem sido analisados pela massa, pela quantidade de matéria, né? Então ele faz uma análise para encontrando inconsistências, mostrando as inconsistências do modelo, né, do balanço calórico, né? E aí ele mostra, por exemplo, que se você pega uma pessoa de 100 quilos e baixa 15%, ou 30%, ou 55% de energia, né, intervenções de redução de calorias, a perda de peso não acompanha a mesma porcentagem. Olha que interessante. Então, ele pegou dados de estudos normais, feitos baseados em calorias, e aí ele computou
analisando pela massa. E aí ele percebeu essas diferenças. Não faz parte do nosso assunto aqui, mas isso daqui parece bem o platô, né? No começo, uma grande baixa de peso corporal e depois uma certa estabilização. A outra coisa é... Quando você fala só de calorias, você está esquecendo que você pode distribuir essas calorias de diversas formas. Então, vamos supor que você pegue 2.500 calorias, certo? E aí você faz uma distribuição low fat e uma distribuição low carb dessas calorias, certo? Então, uma distribuição low fat 30, 55, 15, uma distribuição low carb 60, 30, 10, de gorduras, carboidratos e proteínas. Quando você faz a conta, como tem aquela diferença de carboidrato e proteína ter 4 calorias por grama e gordura ter 9 calorias por grama, você encontra essa diferença de quantidade de comida. Então, ambos estão com 2.000 em termos de energia, 2.500 calorias, mas em termos de quantidade de comida, dá essa diferença que um vai ser 487 e o outro 391. Parece pouco, mas dá uma diferença de 96 gramas por dia. Só que ao longo de um ano, essa diferença é de 35 quilos. Então, pensa, uma pessoa em low carb come 35 quilos a mais de comida do que uma pessoa que come low fat se ela comer a mesma quantidade de calorias. Percebe? Como a gente não para pensar nisso, então quando os resultados começam a sair mais favoráveis à low carb, gera uma confusão. Fala assim, não, o pessoal que participou da low carb reportou errado a quantidade de calorias que consumia. Aí vai. A outra coisa é essa confusão entre energia e massa, porque assim, a gente fica analisando quanto de energia que sai, quanto de energia que entra, e aí a gente faz o quê? Um balanço de massa. Ué, em que momento essa energia virou massa aí, certo? A gente vê que a quantidade de calorias está relacionada com uma certa quantidade de alimento, e se a gente parar para pensar, quando o Atwater morreu, essas coisas todas são anteriores à morte dele, lógico. Né? Os números de Atwater não iam ser posteriores, né? Ele que fez. Ele é de 1907, ele faleceu em 1907. E em 1905, que foi o ano miraculoso, quando o Einstein escreve sobre o efeito fotoelétrico e tal, ele fala dessa equivalente massa-energia. Lembra do Joule, que fez o equivalente calorias para a energia mecânica? O Einstein fez essa relação do equivalente massa e energia, certo? Então, se a gente pensar, né, lembra que o Atwater colocava isso dentro do calorímetro e aquecia aquilo, liberava calor, e ele pegava aquela quantidade de energia? Aquela quantidade de energia térmica, se a gente jogar na fórmula do EmC², E é energia, M é massa, C é a constante universal, se você usar 2.500 quilocalorias extras no dia, então imagina, eu já como, sei lá, 3.000 calorias. Se eu comer extra mais 2.500 calorias, transformando isso para Joule, né, que o Joule já ensinou a gente, se a gente joga nessa fórmula do E igual a MC², isso representaria um aumento de massa de 0,000000000 quilogramas. Isso significa, é tanto zero, que isso significa que em 100 anos comendo 2.500 calorias a mais, a gente engordaria 0,0000042 quilogramas. Ou seja, nada. E aí eu vou colocar essa imagem para vocês pensarem. E quem me ajudou foi o Rogério, viu? Rogerinho, do NutriScience BR. Pensa num trem, por exemplo. Ele usa energia química para fazer o vapor para movimentar
as rodas desse trem, certo? Para movimentar o maquinário. Mas essa energia, ela não faz o ferro do trem aumentar. Então, essa energia que a gente tem dos alimentos do nosso corpo, ela é feita para a gente se movimentar, para a gente transformar de uma forma de energia em outra, mas não é ela que vai se transformar em massa, vai depender daquele mapa metabólico que a gente mostrou. Então, quais são, já estou terminando, tá, Henrique? Do Henrique deve estar nervoso. Quais são as trocas que a gente vê no corpo humano acontecendo? Né? A gente tem troca de energia térmica com o ambiente, né, a gente recebe energia térmica do ambiente, a gente entrega energia térmica para o ambiente, a gente recebe sim energia química dos alimentos, é verdade, mas a gente tem resíduos também dessa energia química que a gente não digere direito, não mastiga direito, a gente muda a composição das fezes de acordo com a nossa saúde, com a nossa condição, com o tipo de comida que a gente comeu. Então, a gente perde um pouco dessa energia nos resíduos. As descargas elétricas nos nervos também é uma forma de energia. A gente tem essa absorção de energia luminosa que pouca gente pensa, né? Pelos nossos olhos, a nossa porta, uma das nossas portas de entrada de energia são os olhos. Então, a gente tem a captação de luz pelos olhos, que comanda a produção de hormônios, né? A ausência de luz comanda, por exemplo, a melatonina. Na pele, o sol sintetiza a vitamina D, então é uma forma, né, de você absorver essa energia do ambiente. No movimento, a gente tem esse movimento macro, da gente ir para lá e para cá, mexer braço, mexer olhos, mexer os órgãos, fluxo sanguíneo, etc. Mas também tem o micro, né, agitação das moléculas, o entra e sai de solutos das células, o transporte de elétrons, o transporte de prótons da mitocôndria, tudo isso é movimento dos neurotransmissores, tudo isso conta, né? Então a gente tem essa interação com o meio, e os estímulos são, se a gente fosse pensando que nós somos uma máquina, o estímulo seriam os botões, que faz a máquina realizar atividades diferentes. Mas, Thalita, todo esse blá, blá, blá muda o quê? Muda tudo. Muda uma nutrição baseada em caloria para uma nutrição baseada no que ela sempre deveria ter se baseado, que é uma nutrição baseada em nutrientes. Entender a comida como uma fonte de energia e nutriente, que vai capacitar o nosso corpo de realizar as suas atividades. Então, vamos voltar para aquele desenho lá do começo. Ao invés de eu comer pouca caloria, porque eu tenho que reduzir a quantidade de calorias, eu tenho que pensar em comer de uma forma que eu coma menos, porém mais nutritivo. Eu vou pensar na densidade nutricional, mais nutrientes para uma porção menor de alimentos. Ao invés de eu pensar em exercícios extenuantes, longos, intermináveis para aumentar a quantidade de energia gasta, eu vou pensar em exercícios que vão apertar aqueles botõezinhos do nosso corpo no caminho certo, na rota metabólica que seja mais interessante para os meus resultados. Eu vou pensar na comida como algo que vai formar meus tecidos, formar meus hormônios sexuais, formar os meus cabelos. Então, como eu estou comendo uma comida mais densa nutricionalmente, eu vou conseguir emagrecer, mas eu vou conseguir não perder os cabelos, continuar formando os hormônios e etc, certo? Então, por causa dessa fobia dos macronutrientes, a gente começa a perder micronutrientes, porque a gente está comendo coisas que não tem, por exemplo, um exemplo disso é que a gordura é a que carrega as vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K, necessários para cabelo, para pele, para hormônios, né? Então, se a gente mudar esse pensamento, a gente vai conseguir olhar as coisas por um caminho metabólico mais assertivo, né? Baseando em nutrientes e não em calorias.
Então, para finalizar, o objetivo aqui não é bater martelo, né? É suscitar os questionamentos, para a gente ajudar a pensar em caminhos melhores para uma longevidade saudável, para a gente ser mais feliz enquanto come melhor, né? Isso só vai mudar se a gente discutir sobre isso, se a gente enfrentar as inconsistências. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir criar modelos que melhor solucionem os nossos problemas. Então, deixa aí uma nova verdade científica, que eu não estou dizendo que é uma verdade científica, mas é uma frase do Max Planck, né? Não triunfa porque os que se opunham a ela veem à luz e saem convencidos, mas porque ela acaba morrendo e surge uma nova geração mais familiarizada com ela. A gente só vai conseguir se familiarizar com aquilo que a gente discutir. Seguimos a rebelião. Muito obrigada, e no PDF vocês encontram as fontes de todas as coisas e estudos mencionados aqui, e também clicando nos ícones das redes sociais vocês encontram os canais Metabolicamente. Uau! Muito bom, muito bom, muito bom. Não falei que a Thalita ia ser fantástica? Ai, meu Deus do céu! Muito, muito bom. Eu estava pensando aqui, Thalita, nos Nutri Creme Cracker que teriam que ver essa palestra para ver se eles conseguem entender um pouquinho essa frase do Max Planck, né? Mas não vão. Não vão. Não vão porque eles estão muito ocupados contando quantas vezes o time branco troca as bolas de basquete. Exatamente. Estão perdendo o gorila dançando moonwalk. Esse teste é um teste muito interessante. E as pessoas que não conhecem o teste falham no mínimo 50% das vezes. Então é forte essa questão do paradigma, né? Galerinha, vamos fazer perguntas para a Thalita? Não tem 1 minuto e 20 segundos de perguntas. Olha que essa palestra foi absolutamente fantástica, né? Imagina, todos elogiando demais aí. Muito, muito bom. Eu fiquei, assim, para mim, ter convidado você ter falado sobre isso foi absolutamente fantástico. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Henrique. Eu, como diz o Júlio, eu estava esperando servir cafezinho na jornada. Então, quando você me intimou, não foi nem um convite, eu falei assim, eu quero ver a sua palestra. Eu, ai, meu Deus! Então, muito obrigada mesmo, eu fiquei muito lisonjeada pelo convite. Eu pensei até ainda de chegar a tocar no assunto de entropia, mas é outro... É outro mundo, é verdade. É outra questão, mas também tem isso, né? Aproveitando esse tempinho, para a gente se manter, nosso envelhecimento é quando a gente começa a perder para a entropia, né? Quando a desorganização do nosso corpo. Então, existe uma energia associada a essa constante luta do corpo de se manter organizado, de manter o que a gente chama tecnicamente de homeostase, né? Então, só do corpo ter que conseguir regenerar tecido, manter essa ordem, manter essa autorregulação, só nesse processo você já gasta uma boa parte de energia também que a gente não consegue computar matematicamente com o calorímetro do Etch-A-Alter. Exato, exatamente. Tem uma pergunta aqui da Luciana que eu acho que é pertinente, porque, assim, a gente, em nenhum momento na sua apresentação, você falou que as calorias não eram importantes. Mas você deixou bem claro que elas não são a coisa mais importante, né? Que existe uma quantidade enorme de coisas que tem que ser levadas em consideração. Então, a Luciana está fazendo essa pergunta. Em que momento seria interessante contar as calorias, pensando em uma alimentação low carb? O que acontece é que, como a caloria está atrelada à quantidade de gramas, quando você controla a caloria, você controla também a quantidade de comida que você come, entendeu? Então, não dá para saber, é isso que eu quero dizer, não dá para saber, e a gente ainda não sabe, fala-se sobre isso com muita certeza, mas esse estudo é muito legal, eu só mostrei 3 tópicos que ele mostra nesse estudo, ele fala de uns 5, 6, quando a gente, às vezes, quando a gente está ainda numa fase de vício, de compulsão e etc., às vezes controlar as calorias, que é o que a gente tem em app, que é o que a gente tem em tabela, ajuda a gente a manter uma quantidade limitada de alimentação, certo? Isso para casos extremos, de pessoas que não conseguem controlar a quantidade de comida e etc. Por quê que eu estou dizendo isso? Porque para aquela pessoa que quer só fechar a calça, só quer sair bonita no
na foto, porque ela acha que é mais bonito assim, essa pessoa vai faltar nutriente para ela, como quem comentou isso foi a Manu, que a filha dela não era obesa, mas faltava micronutrientes, faltavam as vitaminas, os sais minerais, as coisas que os macronutrientes que estão presentes nos alimentos carregam junto. Então, assim, para uma pessoa que come demais, que tem compulsão, que não consegue levantar da cadeira e vai pegando sacos de comida escondidos né, atrás das almofadas, que nem a gente vê naquele programa lá, esqueci o nome do programa. Aquele tipo de pessoa, contar caloria é importante, porque ela vai estar controlando a quantidade de alimento também. Agora, para a pessoa que já não é assim tão acima do peso, ela vai correr um grande risco de perder nutriente, porque junto com as calorias, você está computando uma quantidade de alimentos que carregam os nutrientes junto com elas. Então, esse que é o perigo, são as circunstâncias. Muito bom mesmo. Galerinha, chegamos ao final do nosso segundo dia da jornada. Obrigada, né, gente, pela presença. Nossa Senhora, segundo dia da jornada, chegamos ao final.